Olá, pessoal. O Matias e a Magali, que estão lá na Argentina, eles estão lá na ilha de San Alonso, nos Esteros, e a conexão lá não é muito legal. Mas a gente vai tentar de novo, vamos ver se eles conseguem conectar. Quem conhece o Pantanal brasileiro e for para lá visitar ou já conhece lá, sabe que existe uma grande similaridade, né, no ecossistema dos esteros com o Pantanal. Então, é uma região com, com bastante água, é realmente como se fosse um pântano, um brejão muito grande. E muitas espécies foram extintas de lá, não ocorrem mais. E por muitos anos, então, tem se feito muitos esforços de conservação para que essa fauna seja reintegrada novamente àquele ecossistema. E não só a fauna, como também todas as funções que cada uma dessas espécies desempenhava lá, então dando vida novamente ao ecossistema. Então esse projeto, né, que se chama Rewilding, que é na verdade executado pela Fundação Rewilding Argentina, que é uma das espécies que faz parte desse programa de reintrodução, então é a ariranha. Olá, pessoal, vamos tentar de novo, tudo bom? Hola, Olá. la imagen, ¿se congeló la imagen? Ainda está travado, mas eu acho que a gente consegue ouvir vocês. Enquanto que a voz Perfecto. tá legal, acho que a gente consegue conversar. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Eu sei que é difícil a gente conversar assim, né? Cada um num canto, e vocês estão aí na ilha, né? Vocês estão em São Alonso, Sí, no trabalho, na rotina do projeto, né? Então é difícil também encaixar um momento com a gente. Mas eu agradeço desde então. E eu vou introduzir então vocês para todo mundo, né? O Matias, então, ele é veterinário, ele que é o responsável, então, pelo projeto da Ariranha, né? Ele que conduz todas as ações com as ariranhas que já fazem parte aí do projeto. Depois ele vai contar mais detalhes, né? Dessas ações, que ações sí, são essas, o que está sendo feito com a ariranha aí. E a Magali, sí. ela a Magali, então, ela é licenciada em recursos naturais e ela é coordenadora, então, dos projetos de reintrodução na ilha de São Alonso. É isso, né, Magali? Sí. Sí, exacto. Isso. Então, tá. Bom, para começar, então, eu acho que vocês poderiam falar um pouquinho, né? Eu tentei explicar aqui um pouquinho para as pessoas o que são os esteros, né? Que ambiente é esse? Eu já caracterizei um pouquinho. E o porquê desse projeto aí em Esteros, né? Por que existe todo esse esforço para reintroduzir espécies nesse ambiente? Dale, perfecto. Ah, bueno. Bueno, los esteros se encuentra, como habías dicho, Caroline, en la parte norte y conforma gran parte de lo que es la provincia de Corrientes. Es un ecotono entre el Chaco, selva paranaense y el Espinal. Bueno, se compone principalmente de bañados, esteros, también tiene pequeños parches de monte chaqueños. Bueno, toda esa asociación conforma lo que es el Gran Parque Iberá, que, bueno, es un parque provincial sumado al Parque Nacional, más la Reserva Natural Iberá, tiene aproximadamente 1.500.000 hectáreas, así que, bueno, es un contexto muy grande del que estamos hablando. La fundación trabaja con lo que nosotros llamamos rewilding, ¿no? ¿Qué es rewilding? En un sentido amplio es generar ecosistemas completos y funcionales. Con ecosistemas completos y funcionales nos referimos a aquellos ecosistemas que tengan las especies claves, pero no solamente que contengan esas especies, sino también en que tengan un número suficiente como para que cumplan sus roles ecológicos, ¿no? La provincia de Corrientes ha sufrido en el siglo XX un gran proceso de desfaunación en donde muchas especies desaparecieron, tanto localmente como a nivel nacional, como es la ariranha. Entonces, en este contexto en donde estas especies desaparecen y se vuelven escasas algunas otras especies,
nosotros lo que hacemos es reintroducir especies de fauna que juegan un papel clave como depredadores topes, en este caso la ariraña o el yaguareté, como grandes herbívoros del pastizal, como lo es el venado de las pampas, o aves frugívoras de la selva paranaense, como es el guacamayo rojo y el mutú, y también como mamíferos de mediano tamaño, como lo es el ocelote, la guaraguazú o oso hormiguero. Lo interesante es que todas estas especies, además de tener un rol ecológico importante, son altamente atractivas para los visitantes. De este modo representan un motor de desarrollo a través del ecoturismo, ¿no? Exato. E dessas espécies, quais delas vocês já reintroduziram? Já estão no processo assim, de monitoramento delas no ambiente natural? Nosotros, se empezó principalmente con el oso hormiguero gigante, ya tenemos una población establecida en los esteros de Iberá. Que fue el primer proyecto. El primer proyecto de reintroducción. Então, assim, pessoal, para quem não está entendendo que espécie que é o tamanduá-bandeira, né? Ah, tamanduá-bandeira, sim. Isso. Então, foi a primeira espécie. Exato. Sí. Exacto. Bueno, luego se comenzó con venado de las pampas, que si bien había en la provincia de Corrientes, sí. Veado campeiro. Campeiro, exacto. Exacto. Que si bien en la provincia de Corrientes contaba con una pequeña población, tratamos de traslocar a un área protegida, porque la población que había en la provincia de Corrientes se encontraba en un área que no estaba protegida por el Parque Iberá. Se hicieron traslocaciones de esas poblaciones. Con pecarí de collar, que sería, ¿cómo se dice en portugués? Cateto. Cateto. Isso. Uhum. Guacamayo rojo. Que é a arara vermelha, né? Exacto. Y creo que esas son las especies con las cuales están, y yaguareté, que están en fases todavía previas, y con ariraña, que también estamos en etapas iniciales. Claro, recién arrancando con ariraña. Uhum. E a onça pintada, então, por enquanto, está ainda no estágio de pré-soltura. Claro, hablamos de la fase de liberación. Hay un plantel de 5 individuos próximos a ser liberados, pero aún se encuentran en etapas de presuelta. Isso. Ótimo. Uhum. E dessas espécies que vocês comentaram, houve já reprodução? Você já tem essa ideia se elas já estão se reproduzindo no ambiente? Sí, con respecto a esas especies, por ejemplo, los osos hormigueros, que fue los primeros grupos que se liberaron, ya ahora estamos en una fase de monitoreo de poblaciones, ya hay reproducciones, los pecarí también, si bien se siguen reintroduciendo en distintos portales, también hay monitoreo de poblaciones, los veado campeiro ya también están solamente en la fase de monitoreo de poblaciones, y ¿qué otro? Y todos los otros están en proceso de ser reintroducidos. Sí, sí. Uh-huh. Los guacamayos pusieron huevos, sí. Los guacamayos pusieron huevos, colocaron ovos, pero todavía no. Las arirañas estamos ahí, los yaguaretés, ya nacieron los primeros 2 cachorros, pero estamos por pasar a la fase de... Uhum. E no caso das onças, qual a origem desses animais que vocês têm aí em cativeiro? En caso de onzas, del plantel que yo te decía, próximos a liberar, tenemos 2 individuos que son un macho aramí en varieté, que fueron nacidos acá en Corrientes, y los 3 de origen brasilero, que son de origen silvestre, ¿no? Que fueron rescatados, caso de Yuruna y Marihuá, fueron rescatadas
porque les han matado a la madre bueno, no sé. Sim. Y caso de Jatobacinho, con respecto a Jatobacinho, también es de origen brasilero. E, bom, a outra pergunta, né, que eu acho que seria muito interessante vocês explicarem um pouquinho, porque parece tudo muito lindo, né? A gente vê o projeto, as coisas funcionando, tudo muito bem, tudo sincronizado. Acho que a equipe de vocês é muito colaborativa, né? E são profissionais de diferentes áreas, e isso funciona muito bem, é incrível. Mas claro que Sí. devem existir obstáculos e talvez até diariamente desafios que vocês têm que lidar. Vocês podem contar um pouquinho alguns desses desafios que vocês vêm enfrentando? Bueno, por ejemplo, hablando más de particularmente de Ariraña, quizás el desafío más grande en este momento es poder conseguir individuos para comenzar el proyecto. Eh, Como en Argentina la especie está extinta y, y no hay individuos en cautiverio, hay que recurrir a otros países. Exato. En este caso, sí, yo creo que eso es un desafío y más ahora también con esta situación de cuarentena Sim. estamos un poco trabados en ese sentido, entonces, bueno, apuntamos a eso, a poder conseguir más individuos y poder generar quizás otro casal. Exato. E tem toda a Eso es questão burocrática também para conseguir a permissão para que esses animais saiam do seu país de origem e ingressem na Argentina. claro, claro, claro. Sí, sí, una cuestión muy burocrática que demora mucho tiempo, por eso hay que ir destrabando y abriendo camino, porque también como es un proyecto que quizás nunca se hizo y es algo nuevo, hay que abrir camino para que luego sea más fácil. Con todas las especies pasa lo mismo. Los inicios son muy difíciles y luego se va mejorando el sistema. É. Bom, a ariranha, então, né, como o Matias falou, ela é considerada extinta na Amazônia, na Argentina e no Uruguai. E por isso esses esforços em reintroduzir ela no seu ambiente de ocorrência histórica, né? Só que, né, como o Matias falou, o cuidado de onde vêm esses animais é muito importante num projeto de reintrodução, porque existe toda a questão genética também que tem que ser cuidada, né? Porque a gente não pode colocar um animal que geneticamente ele não tem uma relação com aquele ambiente também. Então, dentro da ariranha, a gente tem ela ocorrendo hoje ainda, desde o Pantanal até a Amazônia, lá no norte, perto da Venezuela. E dentro dessa grande área de ocorrência, a gente tem várias populações genéticas diferentes, né? E para a ariranha, no caso, a população mais próxima da Argentina seria a que hoje ainda persiste mais ao sul, que é a do Pantanal. Né? Então, o ideal seria a gente conseguir levar animais de vida livre do Pantanal para a Argentina, né, Matias? Sí, por supuesto, por supuesto. Estoy de acuerdo con vos, Carol. Y yo creo que, bueno, ustedes están ahí trabajando para quizás en algún momento se puedan abrir más caminos, digamos, para que todo sea un poco más fácil. Sim. E hoje vocês têm quantos indivíduos de ariranha? Tenemos dos individuos de ariraña. Alondra, la hembra, proveniente de Hungría, y Coco, el macho, proveniente de Dinamarca. Isso. Os dois vieram então de zoológicos, né? Sí, también de zoológico, sí. E como que foi? Sí, sí, sí. Porque não sei se depois eu vou postar algumas fotos dos recintos para as pessoas terem uma ideia da dimensão que é o recinto para a gente ter essas duas ariranhas lá, né? E como que foi a logística? Porque San Alonso está numa ilha, né? Totalmente alagado em volta. Como que foi toda essa logística para levar todos esses equipamentos, pessoas especializadas para montar todo esse recinto aí em San Alonso? Claro.
Bueno, dentro de la fundación contamos con un equipo que se dedica exclusivamente a la construcción de corrales. eh, y bueno, ellos son de Corrientes Capital, a unos 150 kilómetros de donde estamos nosotros en la isla, pero la logística es bastante difícil porque son caminos que solo ingresan con 4x4 camionetas altas, y luego son 18 kilómetros en balsa. Tenemos una balsa para transportar todos los materiales. Y sí, llevó quizás la construcción del corral un mes aproximadamente de trabajo. Eh, en el agua, que es, también nunca lo habíamos hecho, de trabajar haciendo corrales en el agua, fue bastante difícil. Sí, mucho trabajo pensando de la mejor forma de hacer el corral y también que sea útil y funcional para lo que nosotros necesitábamos, con un área de manejo, una parte de monte, una parte de agua. Exato. A Sí. parte de monte, no caso, Y, seria ter uma parte de terra, um barranco, né? Como as ariranhas são semiaquáticas, elas precisam ter uma área de terra para poder fazer suas claro, tocas, para descansar, secar a pele, isso é muito importante para a espécie também, né? E o, exactamente, sí, sí. e o recinto, né, que o Matias acabou de descrever, ele tá parte, então, na terra e parte dentro da água. E é uma estrutura gigantesca, né, se a gente olha aquilo. E claro que teve todo um esforço para colocar, então, a parte dentro da água, teve que, né, até inclusive mergulhar para conseguir instalar tudo. E como que vocês testaram esse recinto antes de colocar as ariranhas lá? Porque existe um receio de o animal conseguir escapar. O que vocês fizeram para testar esse local, esse recinto? Y para testar el recinto, lo que hicimos fue utilizar a dos lontras longicaudis eh, para, para, para ver cómo iba a ser el manejo posterior con Ariraña. Entonces hicimos toda la fase de pre-suelta dentro del recinto y también la liberación con telemetría. Entonces, esa experiencia con las lontriñas, eh, sí, nos sirvió mucho para darnos cuenta de lo que por ahí había que modificar dentro del corral antes de que vengan las arirañas. Eh, Incluso tuvimos que reforzar gran parte del corral porque eh, una lontriña se escapó, luego la pudimos recapturar gracias a la telemetría. Eh, Colocamos eléctrico porque vimos que las lontriñas trepaban, subían, pusimos electricidad, todas cosas que fuimos modificando a medida que íbamos viendo el manejo que se iba a tener posteriormente con las arirañas. Exato. Creo que fue una muy buena experiencia. Acredito que sim, porque foi possível pensar com mais calma no projeto e adaptando, né? Inclusive, vocês tinham umas placas maiores na parte de cima para evitar que elas conseguissem pular também. No final, vocês acabaram tirando, né? Sí, 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 porque nos dimos cuenta que con el eléctrico era mucho más confiable y terminamos sacando las placas. Exato. Sí. E assim, hoje, primeiro a Londra, então, ela chegou, que quando mais ou menos que a Londra chegou? Já faz mais de um ano, né? Sí, 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 hace más de un año. Sí, sí. En marzo del año pasado, marzo del 2019. Isso. E aí Sí. ela ficou sozinha nesse recinto até a chegada do Coco, que foi em julho, mais ou menos, não foi? Ah, sí, sí, sí. Coco llegó perdón, la ariraña llegó en julio del año pasado. Yo pensé que me decías la lontriña. Isso. La É, não, Liraña en julio. Y Coco llegó en febrero de este año. fevereiro, verdade. Então ela ficou quase mais de 6 meses sozinha no recinto. Sí, 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 Sociña. Sí.
E Y, depois, y bueno, e como foi? Porque a alondra, ela veio de cativeiro. Você viu algum sí. comportamento que, assim, que, por exemplo, que hoje você acha que a tornou um pouco mais preparada para o ambiente natural? Você acha que ela mudou esse comportamento dela, de que ela veio de cativeiro até hoje? Você viu alguma mudança? Tanto na alondra como depois no coco? Y yo creo que, bueno, no, yo no conozco el recinto del zoológico, pero y seguramente no lo pueden alimentar con presas vivas, pero la principal mudanza creo que con respecto a la alimentación con presa viva, la pesca, la captura de presa viva dentro del corral, porque algo que hay que contar a la gente es que nosotros alimentamos a las arirañas con presa viva. Tenemos un permiso de la provincia para pescar presas vivas para ellas y creo que el gran avance de Alondra es la forma en que pesca muy bien, digamos, creo que con mucho cuidado, no se deja morder porque principalmente utilizamos pirañas y creo que eso fue el mejor cambio que yo he visto. Y Coco va por ese camino y ya se lo ve cazar aves también dentro que entran en el Ave. recinto incluso. Y- É incrível porque com a alondra você que vai pescar em geral, né, Matias? Agora você já deve ter ajudantes, porque agora são quase 6 quilos, né, de peixe que você tem que conseguir para elas todos os dias, sí, né? sí. E no início, logo que o Coco entrou no recinto, a alondra comia todos os peixes que você jogava para os dois, quase todos, né? Porque o Coco era um pouco mais Exactamente. lento. Sí, E sí, sí, hoje sí. ele já está mais esperto, ele consegue já pegar também. Sí, sí, muy despierto, muy despierto. Sí, sí. Y son muy rápidos, muy rápidos. La verdad es, en ese sentido estamos contentos. Y se los ven a Coco principalmente, que es más joven, tiene 3 años Coco, se lo ve constantemente capturando pequeños peces que ingresan al corral, pero con una habilidad se pone gira alrededor del pez y como que le queda atrapado en un remolino y y lo termina agarrando, pero peces muy chiquitos, y está todo el tiempo haciendo eso. Últimamente estuvimos observando, É no sé muito. si se entiende. Sim. Ele fica rodeando o peixe. Sí, pero gira sobre sí mismo, o sea, gira muy cerrado y el pez queda entre medio de él y lo termina agarrando. Ah, é. E a alondra não faz desse jeito, não pesca dessa forma. No, Essa no, Alondra é, no vi hacer ese feito. cada um vai adaptando uma estratégia. Engraçado. Tem uma Sí, pergunta aqui sí. se eles compartem o alimento. Eh, Generalmente son muy respetuosos. Si uno agarra el alimento, el otro no se mete. Y cuando uno se acerca a otro que tiene el alimento, empiezan a agitar la cola y pegar contra el agua y hacer ese ruido característico que vos me enseñaste, Caroline, que Sim, sim. ese... Aham. Y- pero generalmente no comparten. Sí, cuando dejan a veces la comida en la tierra, el otro va y busca, pero generalmente no son de compartir. Não compartem. Esse é um comportamento também que elas adotam, um comportamento natural. Mesmo em grupos, elas nunca compartilham alimento. Elas só compartilham com Sí, os filhotes. Mas que a gente ainda não tem claro. lá, né, Matias? Mas em breve espero que tenham filhotes e aí sim o Coco e a Londra vão acabar compartilhando com seus filhotes. Sí, seguramente, seguramente. Sim. E Sí. que outras dificuldades você acha que você, assim, você tem encontrado? Como é que é o dia a dia
de cuidar dessas duas ariranhas? Além de pescar, né, que você já falou que tem que todo dia pescar, como é que é a rotina desse cuidado com elas? Bueno, la rutina es, por la mañana generalmente se le da de comer bien temprano por la mañana, bien sedu, y, y se hace la limpieza del recinto, de la materia fecal, se hace una recorrida por el perímetro, por seguridad, y mucha observación. Observar principalmente si notamos algún comportamiento diferente a lo que veníamos viendo, pero básicamente es eso, la comida, la limpieza y la observación. Siempre hay algún trabajo para hacer dentro del corral y, y bueno, ahora también estamos monitoreando, porque construimos una madriguera, además de la madriguera natural que tienen, construimos otra. Por algo que aprendimos también de ustedes, los investigadores, que ellos utilizan varias madrigueras, que eso es otra cosa que está bueno comentar, que gracias a las investigaciones por ahí que se hacen en la vida silvestre, nosotros aprendemos y lo tomamos para poder replicarlo dentro del recinto. Entonces construimos una madriguera más para que ellos tengan una opción, luego cuando tengan sus crías de trasladarlas. Y colocamos una cámara dentro de la madriguera artificial y estamos viendo cómo la usan dentro, y aprendiendo un poco de eso. E interessante também a toca, no caso madrigueira, que você fala é a toca, ela é incrível Claro. o que vocês fizeram, ela é muito bonita, muito profissional. Mas existia uma outra madrigueira, uma outra toca, que as lontras já usavam, né? Eu acho que é importante falar, e que a lombra, assim que chegou, começou a cavar, né? E depois, com a chegada do coco, o que aconteceu com esse lugar, com essa madrigueira? Bueno, Alondra la utilizó poco, le gustaba más una madriguera de madera, pero con la artificial. Con la llegada de Coco, la empezaron a usar todos los días y a agrandar la madriguera. Llega aproximadamente, lo que pudimos medir, aproximadamente unos 3 metros, 4 metros de largo la madriguera. Pero cuando llegó Coco era pequeña. Sim. Sí. É incrível. Parece que o coco foi o estímulo para eles passarem a usar mais aquele local, né? Porque o comportamento natural da ariranha das ariranhas é cavar a sua própria toca, a sua própria madrigueira. Só que como Claro. são animais que vêm de cativeiro, que nasceram em cativeiro, a nossa grande preocupação sempre foi se eles vão saber fazer as suas próprias tocas, as suas próprias madrigueiras, e vão poder ensinar isso para os seus filhotes, né? Mas parece que é um instinto natural. A gente viu que elas cavam, então elas sabem que ali é o refúgio delas, né? Sí. Sí. E como aqui estão perguntando quantas crias elas podem chegar a dar à luz, né? Bom, em ambiente natural, em geral, a média é 4 filhotes, às vezes pode até ter 6, mas é bem raro. Sí. Y bueno, es eso. Hemos sabido de 6, por ejemplo, en el zoológico de Huachipa, que por ahí nos mandan información, tuvieron 6, pero muy raro que lleguen a criar todas, ¿no es cierto, Caroline? É difícil, porque no ambiente natural, geralmente a mortalidade é 50%. Isso em grupos grandes, todos ajudando a cuidar. Então, em cativeiro, como são geralmente poucas ariranhas, e aí o estresse também do cativeiro, né? A mortalidade tende a ser maior até às vezes, né? Sim. E como que foi essa junção da lombra e do coco? Porque ariranhas são territoriais.
E a alondra chegou, ela já marcou todo aquele recinto como sendo dela, né? E até era um medo, uma ansiedade que nós tínhamos, né? Quando o Coco chegou, como seria a reação da alondra, né? E como que foi Sí, essa recepção dela para o Coco? Você pode contar um pouquinho para gente? sí, 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 puedo contar. Teníamos mucho miedo porque se hablaba mucho de las juntas de arirañas y se decía que podía ser muy peligroso. Pero la realidad es que en esta única experiencia que tuvimos entre Coco y Alondra salió excelente, mejor de lo que podíamos esperar. Coco llegó de Corrientes, luego de pasar por un periodo de cuarentena. Alondra ya estaba en el corral. Nosotros en el corral tenemos un área de manejo donde separado en dos compartimientos. Entonces lo que hicimos fue colocar a Coco en un compartimiento y esperar a que tenga un contacto visual con Alondra. Alondra dentro del recinto grande. Y, y bueno, pasó bastante tiempo porque Alondra no se daba cuenta que Coco estaba dentro del corral. Hasta que por la tarde se encontraron y fue muy bueno ese primer encuentro. No hubo ningún comportamiento de rechazo. Y bueno, por ese mismo día por la tarde decidimos. Bueno, después lo que hicimos fue sacar a Coco al compartimiento grande y meter a Alondra. O sea, primero la metimos a Alondra y después lo sacamos a Coco para que explore todo el territorio de ella. Y ya después, pasado un tiempito, ya los liberamos a los dos y desde el primer momento estaban siempre juntos, ningún problema, así que fue espectacular. É, como feitos um para o outro, né? Sí, digamos que sí. E logo que nos primeiros meses, né, Matias, você mandou algumas fotos da Londra e ela parecia até que estava prenha, né? Estava com crias, assim, né? Grávida. Sí, E isso sí, depois passou, né? sí. Vocês têm acompanhado isso, visto isso com outras espécies que vocês fazem o trabalho aí na ilha ou em qualquer trabalho de reintrodução aí em Iberá? No, no, no. La verdad que acá con los animales que nosotros trabajamos, no. Não. Eh, realmente no sabemos y pensamos que estaba preñada, eh, que estaba, que estaba preñada y la verdad es que después, con el tiempo, la vimos de nuevo en celo, Alondra, y incluso pudimos registrar varias cópulas durante 5 días. No, perdón, 4 días estuvieron copulando varias veces al día. Generalmente después de las raciones diarias era seguro que copulaban varias veces. Y bueno, eso fue hace 60 días, ahora justo sí, 58 días, el 12 se cumplen 60 días, entonces estamos continuamente pesando a Londra eh, y de la semana pasada a esta semana vimos un aumento de peso, pero bueno, siguiendo con la misma cantidad de alimentos de 1 kilo. Quizás sea poco, no lo sé, pero bueno, estamos ahí atentos a ver qué pasa. No queremos ilusionarnos mucho, pero bueno, Sim. estamos atentos a ver. Ah, Faltarían unos 15 días. Sí, legal. Vamos acompanhando, né? Porque tá tudo preparado já para receber ela e os filhotes, né? sí, sí, sí. Bom, você falou que vocês estão pesando ela. Como que é feito esse manejo? E outros cuidados veterinários? Como que é a rotina disso?
¿Cómo? Disculpa, no entendí. Você falou que vocês estão pesando, tomando peso da alondra, certo? Sí, E sí. como vocês fazem, como é feita a pesagem da alondra e outros cuidados veterinários? Vocês tiram sangue ou fazem outras análises de saúde neles? Eh, con respecto al pesaje, em, tenemos una balanza que se pone en el piso al nivel del suelo y mediante baterías, bueno, las conectamos y las hacemos entrar al área de manejo generalmente con un poco de alimento para que ellas se suban arriba de la balanza. Y ahí podemos obtener los pesos que necesitamos. Y con respecto a la parte veterinaria, por suerte todavía nunca tuvimos que recurrir a nada, así que eh, solo observación y ver que esté todo bien, pero no hacemos extracciones de sangre, eso generalmente se hacen los chequeos sanitarios, se hacen por anestesia, digamos, sí. Sim. E claro que é importante evitar a contenção, porque gera estresse, né? E, Sí, enfim. sí, no. É. Mas quando Sí, sí, solo quando o Coco contención. chegou, antes do Coco chegar, vocês fizeram uma análise veterinária, uma análise de saúde na Londra também. Sí, sí, los animales cuando llegan a un proyecto generalmente hacen una cuarentena en origen y una cuarentena en destino, ¿sí? Isso. Eh, exactamente. Y ahí se hacen los chequeos sanitarios necesarios para que vengan al campo, ahí verá. Uhum. Bom, tem uma pergunta aqui se vocês acham que haveria um risco das onças que vocês estão introduzindo predarem alguma ariranha depois que elas também forem introduzidas, já que na natureza isso é possível de acontecer. Sí. Y todo puede ser, digamos. Habría que ver. Lo importante, sí, lo importante, yo defiendo a las arirañas y Magalí defiende a las onzas. Sim, Las onzas tienen bastantes carpinchos aquí, Sí, así que lo importante con arirañas creo es poder liberar grupos familiares bien conformados. sim. Sí, É eso va a ser, exatamente. es la clave para que no pase algo así. Yo creo, ¿no es cierto? Por lo que he visto, Sim. Exatamente, né? Para ariranhas, o importante para se defender de predadores, como no caso a onça, é o grupo. Elas estarem numa quantidade suficiente para se defender. Grupos maiores vão ter mais sucesso em se defender desses predadores. Então, como o Matias falou, o ideal é liberar elas em grupo. Então, assim que a Londra e Coco tiverem filhotes e esses filhotes já estiverem, né, num estágio juvenil, aí sim seria o ideal para soltá-los, para liberá-los. exactamente, exactamente. Aparte, las onzas tienen mucho capibara para entretenerse, así que esperemos que no pase nada con Ariraña. Inclusive, Y bueno, esa, vai ser muito fácil porque as capivaras não conhecem onça, não é mesmo? claro, E elas são muito tranquilas. exactamente. Sí, exactamente. É. Creemos que el comportamiento de los capibaras va a trocar mucho cuando las onzas estén libres. Exato. Bom, como eu falei, São Alonso é uma ilha, né? Nessa ilha, vocês estão fazendo a introdução de que espécies, além da ariranha e da onça? en la isla comenzamos con el proyecto de reintroducción de venado de las Pampas, también con reintroducción de tamandú bandeira y pecarí de collar, además de onza y ariraña. Uhum.
Son 5 proyectos que están en paralelo en distintas etapas. Hoy en día, con poblaciones de Venado de las Pampas, Tamandú Bandeira y Pecarí de Collar, Cateto, já establecidas. Isso. Bom, então nesse sentido, as onças elas já teriam toda a cadeia alimentar, ou pelo menos grande parte dela estabelecida também, quando elas forem Exacto, soltas. La idea fue comenzar también antes con especies que, bueno, formarían parte de esa cadena que vos nombrás, Caroline. Exacto, exactamente. E, Matias, qual é a próxima etapa agora para o projeto das ariranhas? Além de, claro, né, aguardar a Alondra e Coco terem filhotes, mas quais são as próximas etapas? Vocês planejam receber mais animais, em fazer outros cativeiros ou colocar mais animais com Alondra e Coco? El próximo, o lo que esperamos nosotros, las próximas etapas, es hacer otro corral para recibir otro casal. Otro corral más alejado de donde está el corral de Presuelta, acá dentro de San Alonso, y bueno, eso a priori. Y después ir viendo, quizás replicar lo que hacemos acá en San Alonso en algún otro portal de Iberá, puede ser. Buscar otros sitios aptos para hacer otro corral también. Sim. E esses Pero animais... sí. Isso. Teve uma Sim, pessoa sim. que perguntou se existem outros animais de cativeiro que poderiam ser destinados para esse projeto. Sí, sí, existen otros animales de cautiverio, pero no hay nada confirmado, incluso está todo trabado por el tema de la cuarentena también. Sim. Sí, sí, sí. Existe la posibilidad y hay mucha burocracia de por medio que también implica mucha gestión política, muchos factores que se tienen que alinear para que podamos traer más individuos, porque todos tienen que venir de afuera, ya sea de Sudamérica o de Europa. Exato, exato. Bom, e como vocês fazem? Porque, ok que Esteiros de Iberá é uma área bastante isolada, né, com poucas populações humanas vivendo ali, mas existem algumas. E como é feito o trabalho com essas pessoas? Porque elas vão voltar a encontrar espécies que algumas gerações já nem conhecem mais, né? Provavelmente só os mais antigos que podem ainda lembrar de onças ou de outras espécies que viviam ali. Vocês fazem algum trabalho com essas comunidades para preparar elas para conviver novamente com essa fauna? Sí, nosotros con comunidades trabajamos varios años desde los inicios del proyecto, capacitando a las comunidades vecinas del parque en ecoturismo, ¿no? Trabajamos junto con la provincia dando cursos de capacitación, fomentando para que sepan brindar servicios, digamos que se fortalecen las capacidades de las comunidades para dedicarse al ecoturismo. Lo que nosotros apuntamos es a que el ecosistema tenga fauna abundante y mansa. Generamos y queremos generar una economía en donde estas comunidades les vaya mejor cuanto más sano sea el ecosistema, ¿no? O sea, entonces así muchas más arirañas para que la gente le vaya mejor a través del turismo y de este modo logramos que al haber muchas arirañas cumplan también un rol ecológico importante. Hoy por hoy en Iberá tenemos mucho apoyo político y social, que eso nos permite también desarrollar el proyecto, porque sin el apoyo político y de las comunidades no podríamos hacer absolutamente nada. Y después específicamente con los pobladores que viven en los esteros de Iberá, nosotros hoy en San Alonso tenemos uno de esos pobladores trabajando con nosotros y entusiasmado con el proyecto,
es parte de nuestro equipo. Él viene una vez por mes a ayudarnos y bueno, él sigue también trabajando con sus vacas, ¿no? Es ganadero, tiene sus vacas en las inmediaciones del San Alonso y viene una vez por mes a trabajar con nosotros. Sí. Y así en todos los esteros de Iberá trabajamos con comunidades y con los pobladores de los parajes que viven dentro de los esteros de Iberá. Ótimo. Y bueno, también contar que muchos de los pobladores que en su momento o eran ganaderos o eran mariscadores, que mariscadores se le dice a los que cazaban para vender pieles dentro de Iberá, hoy en día trabajan del ecoturismo, basado en el avistaje de fauna abundante y mansa. Entonces, es como un círculo vicioso donde las comunidades terminan cuidando porque les genera una economía del turismo y bueno, favorece la conservación. Sim. Bom, a ariranha é uma espécie que, no ambiente natural em que ela vive, é comum existir um conflito humano com ariranhas, em especial relacionado com a pesca. Como que é a pesca em Sí. Iberá? Existem comunidades pesqueiras que dependem da pesca ou que dependiam da pesca aí? No, no, en Iberá dependían más de la caza, no tanto de la pesca. Eh, Así que en ese sentido no sería un problema con conflictos con pescadores. Eh, Quizás sí sea un conflicto si se piensa sobre el río Paraná o si las arirañas, porque los esteros de Liberá tiene conexión con el río Paraná, por ejemplo, a través del río Corrientes. Eh, Podría ser un conflicto si las arirañas eh, dispersan para esos lugares. Pero bueno, es lejos y creemos que con la cantidad abundante de alimento que hay en Iberá se queden por acá. Y si no, vamos a tener que trabajar para solucionarlo. Esto es, o sea, se hace un manejo adaptativo, nos vamos adaptando a las situaciones que van surgiendo. Sim. E se vocês têm acompanhado com outras espécies também que às vezes saem do parque, né? E vocês têm que lidar com conflitos ou com situações que não estavam às vezes previstas também, né? Sí, por supuesto. Sí, 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 seguramente. Siempre se lo planea, se piensa para estar prevenidos de lo que puede llegar a pasar. Eso, hay que... Claro, por eso se empieza a trabajar con comunidades desde el inicio del proyecto también, para, para empezar a comunicar lo que se va a hacer y estar comunicados también. Seguimos comunicados todo el tiempo con las comunidades locales porque son clave para el desarrollo del proyecto. Exato. Eu acho que qualquer projeto de conservação sempre precisa envolver a comunidade, né? Se não envolvermos, o projeto não vai conseguir chegar ao seu estágio final. Tal cual, sí. Sí, Temos sí, es un... algumas perguntas aqui. Uma delas é se existe uma estimativa de quantas ariranhas o ambiente suporta, né? Existe alguma estimativa, será, Matias? Es difícil de responder esa pregunta, pero nosotros apuntamos a tener 5 familias viviendo dentro de Iberá aproximada y después ir monitoreando a ver cómo se desarrollan esas 5 familias y bueno, en caso de ser necesario hacer suplementaciones o ir viendo el desarrollo, pero la verdad que es difícil de estimar eso, Carolina. O ideal, assim, pensando na manutenção a longo prazo dessa população, era de alguma forma garantir a conectividade da população da Argentina com a do Pantanal, por exemplo, ou mais para o norte. Então, de repente, restabelecer essa conexão talvez seria uma estratégia interessante para que
essa população não fique isolada, né, e se mantenha a longo prazo. Exactamente. O que sea una población fuente para reintroducciones futuras en otros lados, incluso que permitan esa conectividad. Exato. Né? A Grazi, que é veterinária do projeto Ariranhas, né, ela perguntou se foi feito algum diagnóstico nos olhos do coco, porque logo que o coco chegou, vocês mandaram uma foto dele e ele tinha um dos olhos um pouco opacos. Não sei se você recorda, Matias. E aí eu mostrei a foto para ela porque ela está estudando, né, a saúde oftalmológica de alguns animais em vida livre, e aí ela ficou interessada, mas depois a gente viu que era um efeito da foto, né, que nem era nada. Sí, no hicimos nada, no. Mas, inclusive o pessoal coletou amostras dos olhos para a gente também poder fazer análise mais tarde, então a gente tem essas amostras também, né? Sim. Aqui tem mais uma pergunta de como funciona a alimentação delas, se elas te veem ou existe algum contato, né? Mas não sei se você quer explicar mais uma vez, Matias, como que você introduz os peixes no recinto? Bueno, como contaba, que son animales que provienen de cautiverio, o sea, son animales que están acostumbrados a la presencia de nosotros, y para la alimentación con presas vivas particularmente lo que hacemos es acostumbrar a ellas a que entren en un recinto pequeño que tenemos dentro del corral, que es el área de manejo, con alimentos, generalmente pollo, porque les gusta mucho. Y hacemos el ingreso de presa viva sin que ellos nos vean en la parte de agua, para que ellos después encuentren esa presa viva sin que lo asocien a que nosotros se lo damos. Y eso por un lado. Y luego también damos pescado congelado, que sí, se lo dejamos en el recinto y ellos los encuentran. Pero sí que tenemos un cierto contacto con las arirañas, pero estamos planeando de qué forma alimentarlas cuando ya nazcan las crías, si Dios quiere, ver la forma de alimentarlos sin que nos asocien a nosotros con la alimentación. Estamos viendo a ver de qué forma. Ya las crías se alimentarían sin que nos vieran. O ideal seria, né, evitar o contato. Sim. Sim. Inclusive, né, a experiência com as lontrinhas foi bem interessante também nesse sentido, né, Matias? Porque vocês alimentavam e depois elas voltavam, mesmo já soltas, elas voltavam lá perto do recinto para se alimentar também, né? Sí. Es un punto a tener en cuenta. Por eso ahora minimizamos todo movimiento cerca del corral y solamente la persona a cargo de la alimentación es la que puede ir y bueno, cuando tengan las crías vamos a incluso reforzar eso, de alimentarlas sin que nos vean. Ótimo. Bom, outra coisa que eu estava falando enquanto que vocês estavam tentando entrar é o preço de conservar, né? O preço de um projeto desse tamanho. Então, a conservação, ela parece, né? Parece tudo tão bonito, mas a gente não tem noção de estimar o quanto tudo isso custa, porque isso tem um valor, né? E como que vocês são uma fundação, né? Vocês têm uma fundação que trabalha junto, e dentro dessa fundação vocês têm várias pessoas com diferentes funções, né? E como que funciona o buscar os recursos?